Estou de volta! Depois de muito tempo, né? Você já imaginou ouvir vozes no escuro? Já começou desse jeito? É sua homenagem, né? Você já imaginou ouvir voz no escuro, ver vultos cruzando o corredor, ou sentir uma presença invisível quando... Presença invisível de novo! É sempre o mesmo roteiro, Vamos ver se você tem coragem. Esse não vai dar medo, não. Uma presença invisível te observando quando tá sozinho em casa? Ó, essas não são histórias que foram inventadas, né, por nós. São reportagens reais, exibidas em rede nacional e que deixaram o Brasil inteiro arrepiado. Prepare-se para reviver alguns dos casos de assombração mais bizarros já mostrado aí pelo Fantástico. Falando em a dengue. Cara, falando em Fantástico, você viu o Fantástico domingo? Mas faça um aviso. Nem tudo que você verá aqui tem explicação. Você pergunta isso, velho. Ai, que bosta. Continua. Pessoal, antigamente era comum, né, a gente ligar a TV e se deparar com algumas matérias que misturavam mistério, medo e simplesmente o sobrenatural. Essas reportagens deixavam a casa em silêncio absoluto. Todos ficavam hipnotizados diante da tela e mesmo com o passar do tempo e as mudanças na televisão, o fascínio por histórias assombrosas continua forte. Porque no fundo, todos nós temos um lado que se atrai pelaquilo que não conseguimos explicar. E hoje a gente vai voltar um pouquinho nesses casos sobrenaturais mais assustadores exibidos pelo Fantástico na década de 80 e 90. Prepare-se. Você já se arrepiou ouvindo histórias de mistério e medo? Você acredita nelas? Acredita em casas mal assombradas? O que este homem está procurando? Mas eu não saí lá fora de medo. Por que este outro está assustado? Que força leva o gato preto a não entrar nesta casa? Pessoal, estamos falando de casas mal assombradas. Em Petrópolis, na região serrana lá do Rio de Janeiro, uma cidade conhecida por seus casarões antigos, um deles, construído há 112 anos, é cercado por histórias macabras. Locais de grande valor histórico, inclusive, né? Logo pela arquitetura, algo chama atenção. Os lados da mansão são diferentes. No terceiro andar, as janelas do lado direito têm sacada, mas do lado esquerdo não. No térreo, um lado tem 2 janelas, o outro 3. Mas só que é à noite, né, que esse clima estranho atinge o seu auge. Dizem que uma figura misteriosa aparece do nada, e é o vulto de uma mulher que aparece segurando uma vela, e ela é visível na última janela à esquerda da casa. A história da aparição é antiga e bem conhecida em Petrópolis. O local onde o suposto fantasma aparece é a sacristia de uma capela desativada há décadas, localizada no sótão da residência. Lá, não se celebra uma missa há mais de 50 anos. Uma vez nós fomos por eu e minha amiga lá em cima, escutamos uma voz dizendo assim: Não! estamos correndo. Você pensou que era o quê? Ah, fantasma. Na mesma reportagem, outro caso chamou a atenção: a vingança dos escravos, numa antiga fazenda no sul do Paraná. Durante o dia, o lugar parece tranquilo, mas quando o sol se põe, tudo muda. É como se o século XIX ganhasse vida novamente. José Félix e Maria do Rosário viveram ali. Eles foram casados por mais de 40 anos, mas se odiavam profundamente. O desprezo que sentiam um pelo outro se refletia nos maus tratos aos escravizados da fazenda, que sofriam com a crueldade extrema. 2 séculos depois, os herdeiros da propriedade não têm paz. Um sapateado no teto. A impressão que dava é que alguém pulava com os 2 pés juntos e depois saía andando passo a passo, como se estivesse de bota. Sentiu medo? Bastante. Os descendentes de escravos também se assustam. Fiquei muito assombrado lá, assombrado bastante.
Tu tem medo daquela casa? Eu tenho medo. Seguindo o rastro de lugares marcados pelo sobrenatural, o Fantástico foi até o Teatro Municipal lá do Rio de Janeiro, um palco de óperas e de aparições. Um funcionário afirma: Entrei de banheiro, estava no escuro o banheiro, que eu dei de frente e atrás estava. Uma mulher toda de branco, parecia até uma bajô. Quando eu bati de frente, eu parei e me desviei. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? a psicologia tenta explicar os relatos de forma racional. Dependendo do estado emocional que a gente esteja, nós somos capazes de ver, de ouvir, até de falar, entendeu? Coisas que realmente nós não reconhecemos como sendo nosso. Mas nem todos concordam. Para Jorge Chabel, estudioso da radiestesia, casas mal-assombradas são reais. Levamos Chabel a uma dessas casas na zona norte do Rio. Com um aparelho francês, ele tentou provar o que nós chamamos de assombração pode ser, na verdade, um desequilíbrio energético causado pela natureza ou pelas emoções das pessoas que já viveram naquele espaço. De um lado, as plantas estão secas. Segundo ele, isso acontece por causa de um campo mórbido, que interfere no campo eletromagnético das pessoas. Mas para uma família gaúcha que viveu um caso nos anos 80, os acontecimentos foram difíceis de ignorar. Dentro da casa, chaleiras voavam, colchões pegavam fogo do nada. Ninguém sabia explicar. A situação ficou tão grave que uma parte da casa foi derrubada para tentar conter as forças misteriosas. Mesmo assim, eles continuam morando no local. Com o tempo, aprenderam a conviver com algo que ainda não conseguem entender. Eu gostaria assim de não morrer sem saber o que é isso, né? Eu gostaria de saber a fundo do que vem, ou por que vem aquilo ali, né? Mistérios costumam se esconder em lugares muito comuns. Na sala, por exemplo, onde a família assiste a televisão, parece não haver nada de estranho. Mas quando o Jorge caminha com seu aparelho de medição, a variação energética é intensa. Por quê? A resposta pode estar no subsolo. A casa foi construída sobre um antigo cemitério clandestino, descoberto por acaso durante uma reforma. E foi justamente na sala de TV que Chabel encontrou o que chamou de o ambiente mais pesado da casa. A dona da casa, no entanto, permanece impassível. Essa sala é a mais disputada aqui nessa casa, né? Não tem por que ter medo. Se você também tem dúvidas sobre presença de algo estranho em sua casa, os radiestesistas dão uma dica curiosa. Coloque as plantas como samambaia macho, pimenteira, dormideira ou espada de São Jorge nos ambientes suspeitos. Se em até 2 semanas elas secarem ou morrerem, e não for por falta de água ou luz, então é melhor se preocupar, hein? Pode haver algo pesado no ar. Lá no interior da Bahia, mais precisamente no município de Euclides da Cunha, outro caso assustador ganhou uma repercussão aí famosa e nacional. Na casa de uma família baiana, os objetos voam e pegam fogo sem explicação. O padre da cidade se recusa a aproximar-se da casa. Uma mulher tentou entrar com o retrato do Papa e foi recebida a pedradas. Essa história mistura fogo, crenças populares e forças invisíveis. Na zona rural de Euclides da Cunha, uma família afirma viver um verdadeiro pesadelo, como no clássico do cinema, o Poltergeist, tava Fenômeno. demorando, né? Seu Raimundo, a esposa e os 7 filhos contam que os eventos começaram de forma repentina e incontrolável. Ficamos tudo aqui embolados pelos outros, corria para um canto, corria para outro, mas não tinha futuro, que nem sabia de onde vinha, não vinha, né? Só recebendo as pedradas. Meu mesmo recebi muitas na cabeça, muitas nas costas, a minha família também. Segundo os moradores, era como viver um inferno dentro da própria casa. Pedras voavam, telhas quebravam, explosões ocorriam sem motivo, objetos pegavam fogo do nada. Com medo, logicamente, a família decidiu seguir os conselhos de um parapsicólogo e abandonar o local. As marcas ficaram, paredes rachadas, pedras ainda presas no telhado, mas a tentativa de escapar não funcionou não. Mesmo mudando para uma outra casa no mesmo terreno, os fenômenos continuaram.
As paredes ficaram marcadas, algumas pedras ainda estão no telhado. Mas a mudança para uma outra casa, no mesmo terreno, não adiantou nada. Os colchões continuaram pegando fogo. Foi muito fogo. Acabou com nós, não deixou nós com nada, só com a roupinha do corpo mesmo. No poltergeist do sertão baiano, o epicentro das manifestações seria o caçula da família, Adelson, um garoto de 13 anos de idade. Ele afirma receber mensagem dos espíritos. Da onde vem essa voz? Vem em todo lugar, vem assim, do chão, tem hora que vem assim, de cima, do céu. A história dominou as conversas entre os 30 mil habitantes da cidade de Euclides da Cunha. E quem se aproximava por curiosidade, acabava pagando um preço alto. Quando a pedra bateu aqui na cabeça aqui, levou 5 pontos, o sangue desceu. E onde veio a pedra? A pedra, ninguém sabe, vem assim, do ar, assim. O morador chegou a levar uma espingarda para caçar o espírito. Distante assim uns 20 metros, recebi foi a porra. Virei. Não vi nada, não ia atingir aí o quê? O além, né? A dona Terezinha, tentando se proteger, levou consigo uma foto do Papa João Paulo II, como se fosse um escudo. Até agora, 16 pessoas já haviam se ferido, incluindo o prefeito da cidade, que foi atingido com uma machadada nas costas. Uma batida muito forte, por sinal, que passei o resto do dia, eu tive até febre. Muitos ainda duvidam, mas a verdade é que nos arredores da casa foram encontrados cartuchos de espoleta que poderiam explicar algumas explosões e focos de fogo. Mas a família nega qualquer armação. Nós ia fazer isso dentro de casa, tocar fogo nos panos, quebrar essas coisas, pote, panela, essas coisas assim, nós ia fazer serviço. O parapsicólogo Clóvis Nunes, chamado pela prefeitura, investigou o caso e garante: se apura com mais profundidade, percebe-se que não teria condições da família sustentar uma armação nesse sentido, por tanto tempo e com tanta característica peculiar. Para a parapsicologia, isso tem nome: poltergeist, uma palavra alemã que significa espírito barulhento. Mas para os moradores da região, o fenômeno tem outro nome: Romãozinho, o espírito de um menino travesso e cruel que, segundo a lenda, apresenta entidades demoníacas. A senhora tem medo do Romãozinho? Nunca. E quem é que não tem medo do que é ruim? E quem é que não tem medo do que é ruim, né? O Romãozinho deve ser um cãozinho. Atualmente, seu Raimundo e a família frequentam um centro espírita. Os médiuns que acompanham a família desse caso afirmam que casos como esse são comuns na região e têm raízes profundas no passado. Nessa região aqui do sertão, há um ambiente, uma nuvem muito escura, entendeu? Justamente por causa desse problema na Guerra de Canudos. Essa mesma região já foi palco de um dos episódios mais marcantes da história do Brasil, o Massacre de Canudos. No final do século XIX, Antônio Conselheiro e seus seguidores foram massacrados pelas tropas republicanas. Querem saber mais um pouquinho? Clica aqui no card de cima. O escritor Euclides da Cunha eternizou a tragédia no clássico Os Sertões. Agora, há 1 ano do centenário da Guerra de Canudos, muitos espiritualistas acreditam que o poltergeist pode ser a manifestação dos espíritos de jagunços e camponeses mortos no conflito. Você sente saudade da época em que essas matérias passavam na TV aberta? Você lembra? Cara, eu acho que aquela das pedras do telhado eu cheguei a assistir, sim. Eu assisti também. Você tem alguma história sobrenatural que gostaria de ver por aqui? Pessoal, fiquem à vontade, deixem aí as suas histórias nos comentários. E antes que os espíritos da curiosidade te levem embora, curta o vídeo, se inscreva no canal. É aquele negócio, uma força estranha apertando meu peito. Não teve nessa não. Siga Conexões.